Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, um santo e abençoado domingo para nós. Hoje, dia 19, 29º domingo do tempo comum. Hoje a palavra nos chama a meditarmos ainda mais sobre como estamos, o que estamos fazendo, que é Jesus para nós. Então que a gente preste muita atenção naquilo que nós vamos ouvir do Evangelho de hoje. Eu já convoco você a evangelizar a rede. Curta, comente, compartilhe se você gostou, para que mais e mais pessoas possam ter também acesso à palavra de Deus. Porque é isso que nós devemos fazer, levar o Evangelho a mais e mais pessoas, mas também com a nossa vida. Hoje nós vamos ler o Evangelho que está em Lucas, capítulo 18, versículos do 1 ao 8. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui, Jesus faz uma pergunta muito forte para nós. Será que quando Ele vier, encontrará fé sobre a terra? E a gente precisa pensar muito sobre isso, porque tem uma outra pergunta que nós devemos responder. Por que procuramos Jesus? Por que vamos à Santa Missa? Por que nós fazemos essas coisas? Por que nós procuramos Jesus? E tem duas respostas possíveis aí. Uma é pela satisfação e outra é pela nossa conversão. A satisfação é quando eu só peço. Peço. Não que eu não possa pedir. Ele próprio diz aqui, né, que eu pedindo, insistindo e sendo um escolhido de Deus, será que Ele não vai me atender? Mas a questão é, eu vou só pedir? É isso mesmo que Jesus representa para mim? Apenas uma pessoa que eu peço e Ele tem que fazer a minha vontade? Ou será que Jesus é para mim um espelho para que eu me converta, para que eu mude a minha vida? Essas duas portas que eu posso entrar, elas são muito diferentes. Satisfação é quando eu quero algo que me satisfaça. Pode ser qualquer coisa. Mas a conversão é quando eu de fato entendo quem é Jesus e eu vivo por Ele, para Ele e com Ele. E o quanto é difícil isso. Mas quando eu estou nos caminhos do Senhor, quando eu estou buscando de fato, verdadeiramente a minha conversão, buscando esse Jesus para que eu modifique a minha vida, porque a minha oração, e eu preciso entender isso, ela não vai modificar a vontade de Deus, ela vai modificar o que está em mim, a minha vontade. Eu preciso entender que a oração que eu faço, ela é para que eu modifique também a minha vida. Quando eu busco a Deus, eu estou colocando a minha vida nas mãos dele. Mas para isso eu tenho que mudar a minha vida. Porque como que Deus vai agir se eu não quero mudar o que eu estou fazendo agora? Como que está a minha fé? Jesus nos faz essa pergunta, será que Ele encontrará fé quando Ele voltar? Como que está a minha fé? E a fé é uma atitude, é uma ação. Não é apenas eu falar, eu tenho fé. Não, não é isso. A fé se demonstra na prática, porque o próprio Jesus falou, quem pratica as minhas palavras, quem me escuta e pratica as minhas palavras, este é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Então, como eu tenho vivido? A minha fé, ela é baseada em quê? Apenas numa satisfação?
ao qual Jesus tem que ser tipo um gênio da lâmpada, que na hora que eu preciso eu esfrego ali e ele sai e realiza o que eu desejo? Ou de fato é uma mudança interior que eu preciso ter para que eu possa me aproximar cada vez mais dele, para que eu possa cada vez mais viver esse caminho de santidade? O Senhor nos chama a sermos santos. Todo batizado é chamado à santidade. Não tem diferença. Todos nós somos chamados a viver como Jesus viveu, seguir o seu exemplo. Se somos cristãos, é porque somos imitadores de Cristo. E nós, de fato, temos sido esses imitadores de Cristo? Na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas conversas. Será que temos sido de fato essa pessoa que Jesus escolheu, essa pessoa que Deus escolheu? Porque aí sim a nossa oração vai ser ouvida, e no tempo de Deus, não no nosso, e de acordo com a vontade dele, não a nossa, será atendida. Mas Deus sabe do que precisamos, do que necessitamos. Nós não sabemos. Por isso que cada vez mais a nossa fé precisa aumentar. Cada vez mais precisamos praticar esse aumento da fé com as nossas atitudes, fazendo sempre a vontade de Deus em nossa vida. Que a gente não perca tempo, que a gente não espere chegar o amanhã, que hoje a gente se converta, que hoje a gente se decida pelo caminho da santidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um santo e abençoado domingo para cada um de nós, que a gente não perca a nossa fé, independente do que estamos passando, se estamos tendo vitórias ou derrotas, se estamos passando por tribulações ou não, a nossa fé precisa sempre aumentar, a fé em Cristo. Amém.